Vamos abrir a Bíblia então para começar em Ezequiel capítulo 36. Vamos começar com Ezequiel 36. Nós já vimos muitas profecias sobre exílio, cativeiro, sobre castigo. Hoje nós vamos focar sobre restauração. Profecias sobre restauração. Eu já mencionei profecias sobre restauração em outras aulas sobre Ezequiel. Já mencionamos, porque já apareceu no texto, né? Inclusive esse texto que eu vou ler agora do Ezequiel 36, do 24 em diante, Ezequiel 36, 24 em diante, nós já lemos em outra ocasião. Vamos ler novamente, como uma introdução aqui para essa aula. Então, Deus prometendo a respeito dos que foram levados ao cativeiro: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificado de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Aqui diversas promessas a respeito da nova aliança. Eu estava meditando essa manhã sobre um ponto do livro de Ezequiel e pensei a respeito dos próximos capítulos que falam da restauração do culto em Israel. E o livro de Ezequiel é de fato um livro-chave, ele é a chave para você conseguir entender a nova aliança e as profecias na Bíblia. Nenhum outro livro é tão detalhado se você quiser entender o que é a nova aliança e o que são as profecias bíblicas. Se você não entender o livro de Ezequiel, grande parte da Bíblia vai ser um enorme mistério para você, tá? E o livro de Ezequiel é complicado. Nós não sei se vamos entrar hoje em todos os detalhes nessa parte final, que é bastante discutida, bastante complicada, mas se você quiser entender aonde você está na nova aliança com Deus, esse livro é o que vai trazer as respostas, tá? As respostas estão no livro de Ezequiel, mas vamos tentar entendê-las. Aqui então ele descreveu o que tem na nova aliança, uma promessa, né? Israel vai voltar para a terra, ele está falando com aqueles que estão exilados: eu vou congregar vocês de todos os países, vos trarei para a vossa terra. Essa é a primeira promessa que nós vemos aqui para Israel. Purificação de pecados, ele fala, né? Ficareis purificados, perdão. Então a nova aliança tem perdão de pecados, ela tem a terra de volta para o seu povo. Ele promete que vai dar o meu espírito, eu vou dar a vocês, né? Versículo 27, então ele promete o Espírito Santo. E uma vez que você tem um povo perdoado com o Espírito Santo e dentro da sua terra, ele termina prometendo que vai abençoar a terra. Versículo 30, né? Eu vou multiplicar o fruto das árvores e a novidade do campo. Então isto é a nova aliança de Deus com Israel. Perdão de trazer de volta para a terra, perdoar pecados, dar o Espírito Santo e abençoar grandemente a terra, tá? Então, 4 pontos da nova aliança. Eles se confundem com algumas promessas da velha aliança, onde Deus prometeu a terra para o povo, Deus prometeu abençoar o povo, né?
Mas essa questão de Espírito Santo dentro das pessoas é promessa da nova aliança, não está na aliança mosaica, aliança com Moisés, né? Aliança do povo com Moisés. Deus não prometeu ali que ia dar o Espírito Santo para os hebreus que estavam no deserto, por exemplo, né? Ele promete aqui a nova aliança, uma novidade que aparece, né? As outras coisas, então, você tem já parecido com a velha aliança. A forma de você interpretar essa nova aliança varia de pessoa para pessoa dentro do meio cristão e evangélico. Os irmãos vão ver muitos pastores que não acreditam, por exemplo, no milênio, que nós ensinamos várias vezes aqui sobre o milênio, que Cristo vai voltar para a terra e vai reinar na terra, né? Não só nós vamos para o céu, nós vamos para o céu, mas vai ter um dia em que Cristo vai vir para a terra para reinar aqui na terra durante 1000 anos. Cremos assim pelas profecias do Velho Testamento, pelas palavras do próprio Cristo quando ele estava na terra e pelo Apocalipse, né? Principalmente pelo Apocalipse. Mas alguns acham que isso não vai acontecer assim. São os amilenistas, né? Os amilenistas, aqueles que não acreditam que haverá um milênio. Para estes, eles acham que algumas profecias são simbólicas. Então, para os amilenistas em geral, 2 dessas 4 profecias que eu falei são literais e 2 são simbólicas, tá? 2 são simbólicas. Por exemplo, purificação de pecados é literal, eles dizem. Espírito Santo é literal, eles dizem. Vão receber o Espírito Santo. Agora, a terra, o povo de Deus na terra de Israel, eles acham que é simbólico. E o que mais que eu falei? A bênção, a fartura na terra de Israel, eles acham que é simbólico. Não vai acontecer literalmente, povo de Israel reunido em Israel e recebendo bênçãos materiais. Esta parte, muitos teólogos acabam espiritualizando. Não, isso significa que você está salvo e Deus está te abençoando espiritualmente. Alguns vão dizer isso, tá? Então, para alguns, 2 profecias são literais e 2 são figurais. Esses são, não vou dizer todos os amilenistas, mas muitos amilenistas pensam assim. Outros são pós-milenistas. O que são pós-milenistas? Pessoas que acham que a igreja vai produzir o milênio aqui na terra antes de Cristo voltar. Nós vamos evangelizar o mundo, ganhar o mundo para Cristo e transformar o mundo num paraíso na terra. E então Deus virá, tá? Então estes são os pós-milenistas. Eles creem, muitos deles creem em 3 dessas profecias, literalmente. Quais 3? Perdão dos pecados, Espírito Santo no povo de Deus e fartura material, mas não creem necessariamente que a nação de Israel vai ser reunida novamente e vai habitar na sua terra e que Cristo vai ser o rei davídico sobre Israel. Eles não creem, mais uma vez, não são todos os pós-milenistas, mas muitos pós-milenistas creem assim. Só 3 das profecias vão se cumprir literalmente e uma a Israel. Não, Israel é a igreja, eles vão dizer. Não, a igreja é Israel, tá? Então, amilenistas e pós-milenistas vão espiritualizar algumas, vão achar uma linguagem simbólica para algumas destas profecias. Já os pré-milenistas, que são o nosso caso, pré-milenista, que acredita que a igreja não vai conquistar o mundo, tá? Que a igreja, nós vamos continuar evangelizando, tentando resgatar sempre o máximo de almas possíveis, mas a igreja não vai conquistar o mundo. Cristo vai conquistar o mundo na força quando ele voltar em grande glória. Essa é a posição pré-milenista. Vai haver uma tribulação e no final da tribulação Cristo vem, derrota o anticristo e ele pela força estabelece o seu reino. E diz aí, então, ele conquista o mundo. Ele diz quem entra, quem não entra no reino, né? Então essa posição pré-milenista, Cristo vem antes do milênio, ele vem inaugurar o milênio, tá? Esta posição pré-milenista, que a gente chama pré-milenismo dispensacionalista, não vou explicar o que é isso agora, mas os que são desta linha creem que as 4 profecias são literais.
perdão dos pecados, Espírito Santo habitando nas pessoas, Israel voltando para a sua terra e Deus abençoando materialmente a terra. Então as 4 profecias se cumprirão. No momento, o que é que está acontecendo? As 4 profecias não estão cumpridas neste momento. A igreja não está desfrutando dessas 4 profecias. Nós não estamos morando em Israel, por exemplo, né? Então, a igreja desfruta hoje de bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus. Cristo inaugura a nova aliança pelo seu sangue. Hoje, ainda, nós não temos nação de Israel restaurada espiritualmente, com o Espírito Santo na terra e com prosperidade, né? Então, o que nós temos hoje? Nós temos perdão de pecados e temos o Espírito Santo. E as bênçãos Deus dá conforme Ele quiser, sim, mas não são estas bênçãos aqui da terra de Israel. Tá? Essas 2 outras ainda faltam se cumprir. Nós cremos que elas vão se cumprir quando o Messias vier, Jesus Cristo voltar para reinar no milênio. Aí você tem todas as 4 profecias dessa nova aliança sendo cumpridas literalmente, só para os irmãos terem uma ideia. Então, existe divergência de opinião. Alguns acham que uma parte é simbólica, outra parte é literal. Eu creio, a maioria dos crentes da linha, vamos dizer assim, todos os crentes de linha pré-milenista e dispensacionalista vão crer que as 4 profecias são literais, tá? Então, à luz disso, desse fato das promessas, 4 promessas aqui na Nova Aliança, ele vai entrar no capítulo 37, numa visão muito famosa do livro de Ezequiel, que é a visão do Vale dos Ossos Secos. Visão do Vale dos Ossos Secos. E os irmãos, para entenderem a visão do Vale dos Ossos Secos, precisam considerar este contexto que eu acabei de falar. É o contexto da Nova Aliança, desse cumprimento, que começa com o retorno à terra, né? Ele começa com o retorno à terra prometida, dentro do contexto do Ezequiel 36. Tá? Então vamos ler alguns versículos do Ezequiel 37. Ezequiel 37, versículos 1 a 6, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Para variar, ele usa essa frase, né? Sabereis que eu sou o Senhor, a frase mais recorrente do livro de Ezequiel. Esta é a visão. Então tem 3 partes que eu queria tratar com os irmãos aqui. A visão, primeiro, o que Deus revelou para Ezequiel, é isso aqui: monte de ossos secos, e o que ele fala para Ezequiel fazer. Depois tem a execução, Ezequiel obedecendo, e depois tem a interpretação. Então qual é a visão? Bom, a visão está aí. Tinha um monte de ossos, um vale, ossos secos, como que estão mortos faz tempo já, né? E Deus fala para Ezequiel profetizar sobre eles. Você vai falar para eles reviverem. Profetiza dizendo que eu vou juntar vocês e vou, como é que é o versículo 5? Farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Vai pôr tendões, fazer crescer carne, vou construir um corpo novo. Então aqui é o primeiro mistério: quem são os ossos e o que é o corpo? O que é o corpo novo?
O Espírito a gente até tem já uma ideia, né? Porque ele fala, vou pôr o meu Espírito, né, em vós. Eu vou fazer entrar o Espírito, não, desculpa, não fala o meu Espírito, ele falou fazer entrar o Espírito, né, em vós. Esse símbolo de estar vivendo. Depois ele fala, porei em vós o Espírito e vivereis, no final do versículo 6. Então essa é a visão, o que ela significa e como ela é feita. Então, em seguida, Ezequiel vai obedecer, vai executar isso. Ezequiel 37, versículos 7 a 10. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Ótimo, então você tem aqui a execução, do jeitinho que Deus falou para ele fazer, ele fez e aconteceu. Ossos se mexendo, aquela barulheira de ossos secos se batendo, se mexendo, formando corpos, esqueletos, e depois carne, tendões, pele vindo, ainda estão mortos. Depois Deus fala, profetiza agora o Espírito, ainda é um corpo morto. O que é isso? O que significam os ossos? O que significa a carne? O que significa um corpo morto? E depois, quando ele profetiza o Espírito, o que significa esse Espírito quando eles retomam a vida? Bom, vocês talvez já tenham ouvido pregações a respeito disso da seguinte maneira: os mortos são os ímpios, sem Cristo, estão mortos em seus delitos e pecados. Então você prega o Evangelho para eles, essa seria a profecia, você profetiza, prega o Evangelho de Cristo, da cruz de Cristo, e aqueles que creem, né, então é como se nascessem de novo, elas têm nova vida. É bacana a pregação, funciona, você pode se converter legitimamente com ela. Por quê? Porque o Evangelho vai ser anunciado de que Cristo morreu por você e ressuscitou, conforme as Escrituras. Só que não é isto que significa este texto. Por que não é isto que significa este texto? Bom, porque ele interpretou o texto. Ele diz do versículo 11 em diante o que significa o texto. Versículo 11, então me disse, filho do homem, estes ossos, quem são os ossos? São os incrédulos, todos os incrédulos são os ossos. Não, ele diz, os ossos são a casa de Israel. O mundo não é Israel. Você não pode dizer, o mundo é Israel. Israel é um termo separado para o povo de Deus, né? Então como é que você vai dizer que os ímpios são Israel? Israel não faz sentido. Ele diz, os ossos são a casa de Israel. Eis que dizem, os meus ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Outras pessoas vão dizer assim, os ossos são a igreja esfriada, a igreja longe de Deus são os ossos. Gente, igreja não está morta. A Bíblia não vai associar igreja com um cadáver. Cadáver não pode ser igreja. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja santa e pura vai ser apresentada perante Cristo. Existe uma igreja apóstata, mas essa é comparada com uma prostituta, né? Agora, isso não é a igreja verdadeira. Isso daqui não é uma palavra para a igreja. Isso daqui não é uma palavra para o mundo. Isto aqui é uma palavra para Israel, que estava desanimado no cativeiro, morto como nação. Ele diz, os ossos são a casa de Israel. Não dá para a gente ficar mudando o sentido das palavras da Bíblia. A Bíblia diz que essa palavra é para a casa de Israel, que estava em cativeiro, longe da sua terra.
mortos como nação, e também espiritualmente afastados. Sim, tá? E eis que dizem: nossos corpos secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados, porque os babilônios entraram, destruíram o templo, levaram ao cativeiro, tudo mais. Qual a esperança, né? Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a casa de Israel. Isso são os ossos voltando, tá? Isso são os ossos voltando. É a nação de Israel voltando do cativeiro, e os ossos se juntando como uma nação novamente. O povo estava espalhado, ossos espalhados, sem vida, é um povo no cativeiro. Isso segue direitinho o contexto do Ezequiel 36, né? Onde ele promete a nova aliança: eu vou trazer vocês, acabamos de ler, né? Versículo 24 do 36: tomar-vos-ei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Como é que eu vou aplicar isso para a igreja? Como é que eu vou aplicar isso para o mundo? Não dá. Então isso significa uma palavra para Israel, dizendo que Israel vai voltar para a terra. Posso usar isso como uma inspiração para Deus dar uma vida nova para alguém que está perdido? Pode. Você pode usar isso como uma inspiração de uma palavra de pregação, de que assim como Deus dá vida à nação de Israel, ela pode dar vida para você também, né? Claro, Deus é poderoso para isso. Agora, não desligue o sentido original profético do texto, porque esse aqui não pode ser apagado. Você tem que conhecer, né? Esse texto aqui é uma promessa para a nação de Israel. Portanto, então profetiza e diz assim: eu vou trazer de volta para a terra, né? Versículo 13 do Ezequiel 37: sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Sepultura aqui é a Babilônia. Eu vou tirar vocês da Babilônia e vou trazer de volta para a terra. Mas tem o versículo 14: porei em vós o meu espírito e vivereis. Aqui sim o novo nascimento. Aqui sim. Quando ele fala: eu vou pôr o meu espírito em vocês, vocês vão viver, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Aí tem novo nascimento. Até então ele está falando de uma coisa mais geográfica, mais política, mais física. Povo saindo de um lugar e indo para outro lugar, né? É o povo voltando para a terra. A parte espiritual está no versículo 14: porém em vós o meu espírito. Isto é o novo nascimento. Então você tem que entender a nova aliança, as quatro promessas da nova aliança. Deus vai trazer o povo de volta para a terra, Deus vai perdoar seus pecados, Deus vai dar o seu Espírito Santo e Deus vai abençoar materialmente a terra. E aqui, então, se você entende esses 4 profecias, você vai entender o capítulo 37 de Ezequiel. Se você jogar fora o 36, você vai fazer uma confusão aí no 37, tá? Então, a gente precisa ter isto em mente. Então, essas profecias já se cumpriram? Não se cumpriram. Uma parte você pode pensar: mas eles não voltaram da Babilônia? Claro, eles voltaram da Babilônia. Então o povo voltou da Babilônia. Essa parte aí se cumpriu, né? A terra pertencendo a Israel. Mas tem um monte de outras coisas associadas com isso, como por exemplo o povo se purificando, se convertendo, recebendo o Espírito Santo e a terra sendo abençoada. Não, né? Vai lá em Israel para ver como é que está hoje, né? Você vai ver avivamentos locais, sim, muitos se convertendo. Você vai ver muita blasfêmia ainda contra Cristo. Você vai ver ainda guerras e rumores de guerras. Você vai ver o pessoal ainda se escondendo em casa por causa de coronavírus. Tem ainda isolamentos. Onde que está essa prosperidade toda, né, em abundância? Não aconteceu ainda. Vai acontecer no futuro, né? Então ainda existe uma parte da profecia. Isso aqui ainda é para o futuro. Mas então, como é que se encaixa aí a volta do cativeiro da Babilônia para a terra, né? Isso é uma oportunidade para o povo, né? Voltou para a terra, agora vamos andar com Deus. Deus vai mandar o Messias, nós recebemos o Messias e ele vai reinar sobre nós. Legal, né? Mas o que aconteceu? Eles voltaram para a terra
Deus mandou o Messias, e eles receberam o Messias? Não, porque ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Então, eles tiveram a oportunidade de receber o Messias, né? Mas eles crucificaram o Messias, claro, debaixo da determinação, da soberania de Deus, né? Não é que isso escapou do controle de Deus, né? Mas, de fato, o Messias veio, mas eles não quiseram, né? Deus já sabia que eles não iam querer, né? Mas eles não quiseram. A oportunidade eles tiveram, assim como Judas teve a oportunidade e não quis, né? Mas também debaixo da presciência e predeterminação de Deus, né? Ele escolheu o filho da perdição, né? Judas, né? Então você tem tudo ocorrendo debaixo do controle de Deus, mas dentro também das escolhas dos homens, né? Ezequiel 37, versículo 15 em diante, tem uma outra parábola profética. Então a primeira, vale de ossos secos. A segunda, do capítulo 37, também bastante importante para você entender que não se cumpriu ainda. Versículo 15: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Opa, quem é aqui? Judá e os filhos de Israel. Do que ele está falando? Não são a mesma coisa? Judá e filhos de Israel não é a mesma coisa? Por que ele está falando dois? Para esse e para esse. Por que ele fala dois grupos? Quem são os dois grupos? Dois reinos. Reino do norte, reino do sul. Quando fala Israel, geralmente está se referindo ao reino do norte, 10 tribos. Quando fala Judá, geralmente está se referindo a 2 tribos do sul. Coitado do Benjamim, nunca é mencionado, né? É sempre Judá. Mas o nome geralmente é Judá para o reino do sul. Para Judá e para os filhos de Israel, essa profecia, essa parábola profética, né? Toma um pedaço de madeira, vai escrever isso lá, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Onde é que estavam os filhos de Israel mesmo? Os de Judá estavam na Babilônia e os de Israel foram para onde mesmo? Alguém lembra? Outro cativeiro, não foi Babilônia. Assíria. Então, Reino do Norte já tinha ido para a Assíria, Reino do Sul foi depois para a Babilônia. Então, os dois sofreram aí por conta dos seus próprios pecados. Então, seus companheiros. Aí depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Tá. Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros, e para José, José e Efraim também, tudo reino do norte, tá? Você fala José e fala Efraim, você pensa em reino do norte. Ajuntam os um ao outro e faz deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Pega 2 pedaços, um Judá, outro Efraim, ou José, junta. Beleza. E aí, o que você faz? O que isso significa? Essa aí era a parábola. Ajuntam um com o outro, deles fazem um só pedaço, para que se torne apenas um na tua mão. Segura os 2 juntos, como se fosse um só. 2 metades de uma vara, né? Virou uma vara só. Quando te falarem os filhos do teu povo dizendo, não nos revelarás o que significam estas coisas? As pessoas vão olhar aquilo e vão pensar, o que é isso, né? Irmãos, o que é isso? Quando você pega Reino do Norte, Reino do Sul e junta os dois numa vara só, o que significa isso? O que significa? O reino será unificado. Assim, precisa ser muito inteligente para entender isso. Não, o povo via e não entendia, né? O que significa isso, Ezequiel? Uma vara escrito Judá, outra escrito Efraim, você junta as duas. O que é isso? O sujeito está profetizando faz anos para eles, até agora não entenderam, né? Só que hoje ainda é assim. Por incrível que pareça, tem gente que até hoje olha para essa parábola e não entende o que significa isso, Efraim e Judá juntos. Eles ficam pensando, eu acho que é a igreja juntando com a igreja católica com a protestante, será que é isso? Aí fica inventando umas interpretações, né? Não precisa inventar, está escrita a interpretação.
né? A interpretação significa que um dia o reino do norte vai voltar a se juntar com o reino do sul, e eles serão um só reino. É isso que significa. Não precisa inventar nada. Então ajuntam-os um ao outro. Ele explica depois, né? A pergunta era: não nos revelará o que significa essas coisas? Versículo 19, ele fala: tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. É isso que significa. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Isso nunca aconteceu. Nunca houve de novo um rei reinando sobre tudo, a não ser que você ache que César, que reinou sobre todo mundo, fosse esse rei, né? Porque César reinou sobre os samaritanos, sobre os israelitas, sobre os judeus, sobre todo mundo. Mas César não é esse rei. E o reino não estava unificado, os samaritanos estavam brigando com os judeus. Então, nunca houve esse cumprimento aqui. Mas um dia haverá. O único jeito de você entender que um dia haverá é se você entender que vai haver um milênio onde Cristo será esse rei. E ele vai reinar sobre a casa unificada de Israel, né? Então está aí a parábola, a sua interpretação do 19 até o 22, né? Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Isso não se cumpriu no passado, principalmente à luz dos versículos seguintes, né? Se você pega aí o 23 em diante: nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarei na terra que dei a meu servo Jacó. Aí ele vai continuar falando, fala da aliança, versículo 25, 26, né? Então, isso aqui, certamente a pureza espiritual eterna, ele fala, eles não vão mais se afastar. Ainda que tenha havido avivamentos em Israel, eles sempre voltaram a se afastar. Aqui tem que estar falando num tempo no futuro, lá no fim dos tempos, onde Israel vai voltar e não mais vai se afastar. E é confortante a gente saber disso, que uma vez que Israel está restaurado e inserido na nova aliança, ele não sai mais. E isso se aplica para nós também. Uma vez que você entra na nova aliança, você não sai mais. Porque nós fomos enxertados nessa nova aliança também. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Nós somos descendência de Abraão pela fé em Jesus Cristo. Nós nascemos de novo. Nós fazemos parte das bênçãos desta aliança. Então, Deus não quebra a sua aliança. E aqui a promessa é: Israel não vai se perder mais. E tem inúmeras promessas no Novo Testamento a respeito da igreja, dizendo, afirmando que aquele que está em Cristo é nova criatura também. E as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E ninguém nos arranca das mãos de Deus também. Nada nos afasta do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então você pode ver uma semelhança entre as promessas para Israel e as promessas para a igreja. Tá? Quando você vê essa semelhança, não quer dizer que uma coisa anula a outra. Quer dizer, agora, então as promessas são para a igreja, então não são mais para Israel. Elas são também para Israel. A igreja não pode roubar as promessas de Israel. Então, tem promessa para a igreja e tem para Israel também, né? Não precisa ser egoísta, você quer tudo só para você, não. Vai ter a terra para Israel lá também, tá? Israel vai fazer parte dessa nova aliança. A aliança foi feita primeiramente com a casa deles, né? Mas cuidado com esse texto aqui. Por quê? Porque ao longo dos anos, muitas pessoas de linha pré-milenista e dispensacionalista, como nós, usaram mal esse texto para fazer profecias sobre a vinda de Cristo e tentar marcar datas sobre a vinda de Cristo, tá? Por quê? Porque ele fala de uma nação sendo formada, né?
nação de Israel, vão voltar para a terra. Então o fim dos tempos está chegando, né? Por quê? Porque a nação de Israel foi formada quando? A nação atual de Israel, politicamente, ela foi formada quando? Depois da Segunda Guerra Mundial. É uma nação nova, 1948. A ONU deu a terra para Israel. Aquela terra que hoje a maioria das pessoas chamam de Palestina, ela não estava de posse de um governo israelense até o fim da Segunda Guerra Mundial, quando a ONU, que detinha o controle da terra, né? Por quê? Por que detinha? Vamos explicar um pouquinho da política, né? Porque isso aparece muito nas notícias, as pessoas fazem muita confusão. Esse território, que foi habitado pelos judeus na época de Cristo, os romanos entraram em Jerusalém e destruíram o templo e arrasaram a cidade. E no ano 70 depois de Cristo, muitos judeus foram vendidos como escravos. Essa terra foi habitada por misturas de povos, tinha judeu, tinha árabe, tinha vários povos, né? Posteriormente vieram os turcos otomanos e invadiram ali os muçulmanos, né? E eles tinham aquele chamado Império Otomano, que dominava aquela região. Houve várias guerras de cruzadas ao longo da Idade Média, coisas assim, né? Mas quando você chega no século XX, você vai ter antes da Primeira Guerra Mundial, esse território sendo dominado pelos turcos, Império Turco-Otomano, tá? Muçulmanos. E esse grupo, na Primeira Guerra Mundial, lutou do lado dos alemães, tá? Alemães, Império Austro-Húngaro, Turquia, Itália. Você tem um grupo contra o outro grupo na Primeira Guerra, que era a França, Rússia e Grã-Bretanha, na Inglaterra. Depois os Estados Unidos entrou também, tá? Então você tem dois blocos de países. Quem é que domina a terra? Turquia, aliado dos alemães, que perderam a guerra. Os ingleses entraram ali na Palestina, derrotaram os turcos na Primeira Guerra Mundial, 1914 até 18. Um pouco de aula de história aqui para nós, para lembrar aqui. Vocês viram isso na escola, viu, gente? Então, eles tomaram a terra de Israel e agora a Inglaterra dominava sobre a terra de Israel. Só que a Inglaterra não queria ficar dominando isso, então quando passa a Segunda Guerra Mundial, eles de novo lutam contra alemães, contra italianos, etc., né? Vencem de novo, os aliados ali do Ocidente vencem essas nações. Quando termina a guerra, e os judeus foram muito perseguidos, mortos, campos de concentração, essa história toda, né? Então a Inglaterra entrega a posse da terra para decisão da ONU, para a ONU decidir o que vai fazer com essa terra aí, que é a Terra Santa, né? É uma terra especial, né? É santa para muçulmano, para cristão, para judeu, né? É uma terra, vai ter muita disputa por ela. E era habitada por vários grupos, árabes, judeus, estavam dividindo ali. Só que agora estava sob domínio dos ingleses. Os ingleses passaram então para a ONU decidir. Numa sessão, em 1948, da ONU, Assembleia, dirigida pelo Oswaldo Aranha, brasileiro, abriu essa Assembleia e foi assinado por votação da ONU que seria criado um Estado para Israel ali. Um Estado politicamente para esses judeus que estavam espalhados pelo mundo, que foram muito perseguidos, para eles morarem ali. Você pode concordar, discordar politicamente disso. Não estou interessado na opinião política de ninguém, estou contando a história. Pode perguntar. Não sei se foi a única vez. Eles sempre abrem a Assembleia, sempre um brasileiro que abre. Hoje, mas presidiu foi Oswaldo Aranha. Não sei se foi a única vez, né? Mas isso aí foi debaixo do desígnio de Deus que aconteceu assim, né? De novo, politicamente incorreto, politicamente correto, não sei, mas que foi. E a nação é criada. O que acontece? Hoje em dia as pessoas falam, olha, para resolver o problema das guerras na Palestina só tem um jeito: criar um Estado palestino e outro judeu. E eu digo para você, não vai adiantar. Por que não vai resolver? Porque já foi criado.
A ONU criou um Estado para os palestinos e um Estado para os judeus, quando criou em 1948. Não foi só Israel que foi criado. Foi criado um Estado palestino e um Estado israelense. E aí Israel foi lá, declarou a sua nação, a independência, né, abriu como nação. Só que imediatamente eles foram atacados pelos vizinhos árabes. Houve uma guerra de, se não me engano, 6 ou 7 nações árabes em volta que atacaram Israel. Eles não queriam aquele Estado, mas a ONU decidiu, né? E aí eles não aceitaram e atacaram. Só que eles perderam a guerra. E aí o que aconteceu? Aí Israel aumentou suas fronteiras por meio desta e de outras guerras, tá? E aí começam guerras e guerras e guerras a partir daí, tá? Esses palestinos são descendentes de quê? Aí é misturas, mas são árabes, né? São povos árabes misturados, né? Então você tem aí essa história do contexto. Agora, por que eu falei tudo isso? Por quê? Muitas pessoas disseram assim: olha, a nação se formou novamente em 1948, os ossos se juntaram, o corpo foi formado, né? Mas é um corpo ainda sem espírito. É uma nação politicamente organizada, mas não tem o Espírito Santo. Então, aí eles começam a fazer contas, né? Jesus Cristo falou que não passará essa geração sem que tudo isso se cumpra. Ele pensa que a geração de 48 para cá, conta 40 anos, conta 60 anos, então Jesus vai voltar em 1980, sei lá, faz umas contas assim. Não deu, eu fiz a conta errada, vai voltar em 2000, sei lá, né? Não funciona, todo mundo sabe que não funciona esse tipo de conta, nunca funcionou, não vai funcionar, ele volta quando você não estiver esperando, tá? Então, essas contas não têm base bíblica. Não tem base bíblica essas contas só porque a nação foi formada. Até porque não existe nada que proíba biblicamente que aconteça outra diáspora, outro exílio. Pode ser que aconteça outro exílio, nações invadam Israel, espalham Israel de novo. Nada biblicamente impede que isso aconteça. E aí você vai fazer a conta de novo lá para 2052, né? Você não sabe quando as coisas vão acontecer, tá? Agora, nós sempre estamos na expectativa, lógico, né? O corpo sendo formado, uma nação, nós sabemos que vai haver uma nação de Israel ali no fim dos tempos. Então, enquanto não há nação, a gente fica assim, quando será que vai ser formado? Agora que foi formado, a gente fica numa expectativa, será que é dessa vez? Isso é normal, é normal você estar sempre vigiando, então você não vai saber, né? No fim, na tribulação, na grande tribulação, você vai ter o quê? O anticristo perseguindo Israel. O dragão persegue a mulher, Apocalipse capítulo 12, nós já vimos. Então, ali a mulher foge para o deserto, e Deus protege a mulher no deserto. Quem sabe isso não é mais uma invasão e mais um espalhamento, e depois no final da tribulação Deus traz de novo, e ali é o corpo se formando, né? Pode ser que seja ali, na tribulação é que o corpo vai se formar, no final. E aí o que vai acontecer? Cristo vem e ele sopra o seu espírito sobre a nação de Israel. Israel convertido vai receber o Espírito Santo, tá? Então eu tendo a enxergar mais isso para a tribulação do que para agora. Para a grande tribulação, ali as coisas vão estar acontecendo, tá? Mas Deus o sabe, esses detalhes aí, quando acontecer as pessoas vão perceber a validade da profecia. Hoje fica muito no campo especulativo mesmo, a gente fica especulando, não é errado você especular, mas quem vai saber mesmo é quando a coisa acontecer e as pessoas perceberem isso. Dessas profecias aqui, dessas promessas da restauração, então, ele fala nos versículos 26 a 28. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua, estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Aqui é super importante, eu falei, você tem que entender a nova aliança, tem que entender a profecia, esse aqui é o livro. Farei aliança de paz, será aliança perpétua, estabelecê-los-ei e os multiplicarei. Vai se proliferar a população de Israel. Aliança perpétua, tem o santuário no meio deles, para sempre. O que é o santuário?
Versículo 27, o meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. O que é o santuário de Deus? O que é o santuário de Deus? Não é o templo de Salomão. Não é o de Salomão porque ele foi destruído já, né? Então o que é se não é o templo de Salomão? O templo de Salomão tem em São Paulo, né? Então qual é o meu santuário? Santuário de Deus é a igreja. A igreja é o santuário de Deus no meio de Israel. Por quê? Por que seria? Bom, nós somos o templo, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, não é? Então essa é uma interpretação que eu posso pensar. A igreja é o templo do Espírito. Nossa, mas na verdade ele não diz assim, a igreja é a noiva de Cristo, mas o templo é o nosso corpo, né? Meu corpo é o templo do Espírito Santo, o seu corpo é o templo do Espírito Santo, ele habita em nós, né? Então isso individualmente, cada um é um templo. Agora, aqui, eles certamente não iam entender isso. Se você falar, vai ser um outro povo formado por gentios e judeus aí no meio de vocês, vai ser esse o tabernáculo de Deus. Aí fica um pouco estranho, porque você vai pensar, quem é que forma a igreja? Judeus, gentios, grego, homem, mulher, todo mundo, né? Todo mundo que aceita Jesus é a igreja. Aí você vai ter ali, este é o tabernáculo no meio da nação de Israel. Será que é disso que ele está falando? Até eu poderia pensar nisso, se não fosse os próximos capítulos que vão falar disso, tá? Mas veja só, Êxodo 25:8. O que certamente eles entenderam na época que era o santuário? Êxodo 25:8. É isso mesmo? Deixa eu ver. Êxodo 25, acho que é isso. Êxodo 25, versículo 8. Instruções de Deus para Israel no deserto, né? E farão um santuário e habitarei no meio deles. Exatamente. Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Habitarei no meio deles. O que é o santuário aqui em Êxodo? O que é o santuário em Êxodo? Como? Tá gravando, hein? Se responder errado, vai para a internet. É o tabernáculo, né? É o tabernáculo. Eu sei que o pessoal fica com o pé atrás, né, de se manifestar em público. Agora está para o mundo inteiro, né? Não tem como fugir. Se eu falar besteira aqui, não tem como apagar. Já foi ao vivo para o mundo inteiro. Mas é o tabernáculo, né? Aqui são instruções para fazer a tenda do tabernáculo. Segundo tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Existia, então agora vai começar uma série de descrições lá no deserto sobre como fazer o tabernáculo, a tenda da congregação, né? Onde tinha o santo lugar e o santíssimo lugar, ou o santo dos santos, né? Onde se manifestava a glória de Deus, né? Onde você tinha ali os sacrifícios, onde o culto era prestado no deserto. Depois o povo se estabelece na terra de Israel, conquista Jerusalém e Salomão constrói um templo. O templo também era o santuário de Deus na terra de Israel. Tá? Então, certamente, quando Deus fala, o meu santuário estará para sempre no meio de Israel, eles devem ter pensado, o templo. Né? Precisa devagar muito para saber que o povo ia pensar isso. Você até pode entender diferente, eu tenho uma explicação, uma interpretação simbólica para isso. Mas eles entenderam assim certamente, que esse aqui era o templo. Vai ter um templo. Quando Deus nos trouxer de volta para a terra, vai ter paz, vai ter novo nascimento e vai ter um templo. Isso que eles devem ter pensado. Então, os próximos capítulos que nós vamos deixar para a semana que vem, eu fiz aqui, mas não vai dar tempo, evidentemente, né? Os próximos capítulos são fundamentais, cruciais para o entendimento do culto no milênio e são complicadíssimos de se explicar. Os irmãos vão perceber. Eu vou dar só uma pincelada aqui, só uma pincelada.
Você tem aí capítulo 38 e 39, que é uma batalha de Gog e Magog, tá? Eu não vou falar da batalha de Gog e Magog, por quê? Porque já falamos, quando falamos do Apocalipse, já falei da batalha de Gog e Magog. Pega os vídeos do Apocalipse aí, tá? De meses atrás, olha ali, está no canal do YouTube. Você vai ver ali, se você acompanhar a série, você vai ver uma aula explicando. Não tem esse título na aula, mas está falando ali dos últimos capítulos do Apocalipse. Nós explicamos Gog e Magog. Então, é uma guerra aí que tem no fim dos tempos, em que Deus vai derrotar os inimigos de Israel. Depois vem o milênio, né? Ou alguns acham que tem também um significado para o fim do milênio, esse Gog e Magog. Vou deixar isso aí lá para o vídeo para vocês verem. Mas vamos voltar então, vamos focar no milênio. O reino de Deus na terra, nova aliança para Israel. Ele vai começar no capítulo 40 de Ezequiel, e aí ele vai lá até o capítulo 46. Ele vai falar sobre o templo, a visão do templo. E essa visão é super detalhada, tanto quanto a visão do tabernáculo lá do Velho Testamento. Ele descreve tintim por tintim o que vai ter nesse templo, as medidas, os utensílios, as janelas, as portas, os muros, tudo está descrito nos capítulos 40 até 46 do templo de Ezequiel. Então vou só ler os primeiros versículos aqui. No ano Ezequiel 40, versículo 1. No ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel, me pôs sobre um monte muito alto. E aí ele vai começar a descrever. Então você tem aí aonde que ele vai ser. Ele vai falar lá no versículo, vamos ver aqui, no versículo 2 mesmo. Em visões, Deus me levou à terra de Israel, me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia como edifício de cidade para o lado do sul. Ele viu um edifício. Então, está falando de um edifício e ele vai começar a descrever esse edifício. Eu vou deixar a descrição para a aula da semana que vem e os irmãos vão perceber por que eu disse que é complicado. Para mim, esses são os capítulos mais complicados de toda a Bíblia a respeito de profecias. É os capítulos 40 até 46 de Ezequiel. Tá? E os irmãos vão entender, então, depois por que eu acho assim. Tá? Vamos encerrar por aqui e vamos fazer uma oração, então, para Deus nos abençoe. Senhor nosso Pai, te agradecemos pela aula que tivemos e por um momento gostoso entre os irmãos, onde podemos pensar sobre as tuas coisas e apreciar a narrativa do texto de Ezequiel, tão rica em detalhes e tão verdadeira, que manifesta a glória do Senhor e os planos do Senhor para o teu povo. Obrigado porque o Senhor nos inseriu nessa aliança maravilhosa, Deus. Obrigado porque já experimentamos o perdão dos nossos pecados pela fé em Jesus Cristo e já recebemos do teu Espírito, já bebemos do Espírito Santo do Senhor, que nos ilumina em todo o caminho, Deus. Ajuda-nos a sempre nos lembrarmos disso e usufruirmos da riqueza dessa aliança do Senhor em nós. Em nome de Jesus, eu peço. Amém.